O tricampeão pernambucano, após a conquista do tricampeonato, elenco rubro-negro recebeu folga nesta quinta e no domingo que venha o Palmeiras. Alô, Moisés Oliveira, um abraço, boa noite. Alô, Mário, boa noite para você, para o Zé, para o Vinícius, para o Carlos Miguel, um abraço também ao Sidney. Exatamente, né, Mário? O Sport conquistou o tricampeonato estadual, né, quebrou aí uma temporada sem conseguir uma sequência de títulos jogando o Pernambucano. Foi nos pênaltis, mas o que vale é o título, né? Isso aconteceu. Agora pensar no Palmeiras. Hoje foi folga, né? Apesar que ontem a assessora de imprensa tinha passado para a gente. Quando eu devolvi para você após a coletiva, eu trazia que o Sport iria se reapresentar hoje, né? Mas depois houve uma reunião, né? Desde que teve uma conversa e aí os atletas foram liberados nesta quinta-feira. Reapresentação amanhã à tarde, Mário. Sábado deve ter outro treino, porque no domingo o Sport recebe o Palmeiras, que joga daqui a pouquinho pela Libertadores contra o Sport Cristal, Grupo G, né? E o Palmeiras joga às 19 horas, ou seja, o Sport vai estar, teoricamente, mais descansado, né? Porque o Palmeiras tem uma viagem que o jogo não acontece aqui no Brasil. Então, agora é pensar no Palmeiras. Folga hoje, reapresentação amanhã, Mário. E tem aquele detalhe, viu, Zé? É uma mini pressão em cima do Palmeiras, tá? O torcedor não aceitou a perda do Campeonato Paulista para o Corinthians. Estão cobrando reforços. Há uma interrogação gigante sobre a renovação ou não do Abel Ferreira, mas o Palmeiras quer sim renovar com o Abel, que parece que é um time que perdeu tudo. Pelo contrário, né? Ganhou quase tudo nos últimos anos. Aí, uma vez que não ganha, já tem uma mini pressão, viu, amigo? Quando você começa a ganhar muitos campeonatos, né, que você disputa, é claro que você atrai a atenção primeiro dos adversários. E aí existe uma cobrança do seu torcedor de que tudo que você disputa você tem que ganhar. Então é a situação do Palmeiras. Agora o Sport muda a chave, foco total na primeira partida na Série A em casa, diante do torcedor no domingo 18h30 na Ilha. Sobre ingressos, Moisés Oliveira, alguma informação? Já iniciou, Mário, a venda de ingressos, né? Para esse jogo. Por sinal, o Sport, assim que foi campeão, né? Pernambucano, já existia uma programação para começar a venda de ingressos, só que só foi divulgada, né, claro, após o título, até porque o Sport estava focado naquele momento de vender os ingressos para o jogo contra o Retrô, né? Ontem mesmo, o Sport teve ali 24.884 torcedores, ou seja, o maior público do Sport na temporada. E o ingresso começou a ser vendido para o jogo de domingo hoje, né? Então o torcedor já pode comprar o seu ingresso, né? Tem ingressos ali a partir de R$60. Então o torcedor que... A expectativa, Mário, é que o público de ontem se repita no domingo, porque é a estreia do Sport na Série A, em casa, né? E um jogo bom, porque é contra um Palmeiras. O Sport tem um histórico muito bom, né? Quando joga contra o Palmeiras. Há sempre um duelo muito interessante entre Sport e Palmeiras. E aí a tendência é que o público se repita ou até maior para o jogo de domingo. Primeiro jogo do Sport, repito, em casa na Série A. Porque o jogo é um jogão, hein? Sport e Palmeiras. O torcedor pediu tanto acesso, subiu. Agora é hora dele retribuir, né, Zé? Não tenho a dúvida de que é claro que o torcedor não é que sempre comparece aos bons jogos, não é? E de domingo não vai ser diferente. Um horário bom, 18h30, não é? Você pode levar a família, não vai ter problema nenhum nesse sentido. Você vai começar a ver mais de perto alguns bons jogadores que você vai começar a admirá-los. E é claro que não é, a pontuação para esse começo de campeonato é importantíssimo para o Sport. Você conseguir um ponto precioso contra o São Paulo, você vai pegar outra equipe paulista, não é? Se você dentro de casa você conseguir um ponto, bom, não tem problema nenhum, mas os 3 ainda é melhor. Então
o Sport empolgado por conta da conquista de um título vai, é claro que fazer com que o seu torcedor fique muito mais satisfeito a partir do momento que você vencer. Então, tudo isso, não é, você vai ter no próximo domingo na Ilha do Retiro. E é importante lembrar, não é, Moisés, que o Sport vem de um resultado de empate com o São Paulo e a sequência não é fácil. Tem o Palmeiras agora em casa, depois sai para pegar o Vasco, volta para pegar o RB Bragantino na ilha, sai para pegar o Corinthians e segue o baile com grandes jogos. São 12 rodadas que foram oficializadas pela CBF, que vai realmente até o último jogo dessa 12ª rodada, com o Flamengo na ilha, aí para o Mundial. Então, em 12 rodadas, quanto mais pontos o Sport conquistar, melhor para ele, porque vai dar uma gordura e uma tranquilidade para o complemento dos jogos de ida da Série A do Brasileiro, Moisés. Exato. Após o último jogo da primeira rodada, o Sport ficou na 13ª posição com um ponto conquistado, né? Um ponto muito importante, como você bem pontuou. Agora tem um Palmeiras, que também vem do empate. Depois tem um Vasco. E é bom o torcedor ficar muito atento a isso, porque eu vi alguns torcedores, eu estava lendo nas redes sociais do Sport, que foi, olha, o jogo contra o Palmeiras é complicado, é em casa, mas caso o Sport não consiga a vitória contra o Palmeiras, a gente pode se recuperar vencendo o Vasco. Quem assistiu o jogo de Vasco e Santos tem que ficar ligado, viu? Não sei se o Zé acompanhou esse jogo, eu assisti, e o Vasco venceu o Santos de virada, jogando muito. Então, não vai ser fácil. Achar que, caso a vitória não venha, que vai ser um jogo complicado na ilha, é verdade. Achar que vai até o Rio vencer o Vasco com uma certa facilidade, que não vai. O Vasco venceu, levou o primeiro gol do Santos e depois tomou, o Vasco foi lá com a força do torcedor e virou o jogo. Então, de fato, é uma sequência muito complicada. Tem agora Palmeiras, depois Vasco, depois volta, recebe o Bragantino e encerra essas 5 primeiras rodadas contra o Corinthians, que perdeu ontem, mas, claro, o Sport vai enfrentar o Corinthians na 5ª rodada, essa sequência, né, que a gente vem trazendo aqui, que o Sport está fazendo um mini campeonato paulista, né, contra São Paulo, Palmeiras, Red Bull e o Corinthians. Fale sobre primeiro quem está no DM e depois das possibilidades de retorno. Isso, ontem o Sport atualizou, né, como faz sempre, ali antes das partidas, atualizar o DM. Tendo ali o Rodrigo Atencio, que está no processo de final da transição física, tá? O Dalbert está com tratamento da lesão na panturrilha direita, segue esse tratamento. O Paciência segue também um tratamento da lesão muscular no quadril direito e teve ali a entrada do Antônio Carlos, né? Essa foi a novidade ruim, né? O Antônio Carlos que está num tratamento da lesão muscular, né? De uma lesão muscular na coxa esquerda. A tendência, Mário, é que o Rodrigo Atencio seja o atleta que retorne. Agora, Dalbert, Paciência e o Antônio Carlos, a gente precisa colocar uma interrogação. Porque, veja, tem o treino de amanhã, tem o treino do sábado e o jogo é no domingo. O tempo é curto, né, para se recuperar. Ontem, o Titi Ortiz estava no banco, mas não jogou. Já está recuperado, treinou, ontem foi relacionado, mas tem aquele cuidado, né? A gente sabe que o atleta está voltando ali de uma lesão. Então, acredito que o Atencio, esse é o atleta que está mais próximo de voltar, que pode ser relacionado para o jogo de domingo. Sem falar que tem o retorno do Igor Cariús na lateral esquerda. Está tudo bem com o atleta, ele só apenas cumpriu ali o protocolo da concussão, né, que teve contra o São Paulo. Então, Igor Cariús retorna para essa lateral esquerda. Fica uma dúvida se ele vai continuar com o Fabrício Domingues nesse meio campo, ou se ele vai tirar o Fabrício Domingues e escalar a mesma equipe que entrou em campo contra o São Paulo, com o Kaique França, João Silva, Chico, Hereda, Igor Cariús, Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Pablo e o Barleta. Essa é a interrogação, acredito que deve ser essa base que vai entrar em campo contra o Palmeiras, ele tirando apenas ali o Domingues e trazendo de volta o Chico para a zaga e
ali a entrada, o retorno, no caso, do Igor Cariús para o jogo contra o Palmeiras no domingo. Aquela confusão de ontem, após a defesa do Kaique França, aquela pancadaria, que foi uma pancadaria, né, Mário? Foram 9 expulsos naquela brincadeirinha, viu, Mário? Tá vendo, Kaique? Que resultado negativo, né? Veja, do Sport, Fabrício Domingues, Matheus Alexandre e o Romarinho. Do Retrô, Fialho, Maicon Douglas, Mendonça, Fernandinho e Gledson. Esses atletas foram expulsos no jogo de ontem. A gente sabe que quando começar o Campeonato Pernambucano, não tem punição nenhuma, né, Mário? Porque começa uma nova competição. Mas não deixa de ser um registro aqui lamentável daquelas confusões de ontem, que de fato chamou a atenção, rodou as imagens, apesar de que um dos membros do staff do esporte acabou levando, ou seja, não dá para aceitar isso, né? A gente pede paz no futebol, uma confusão muito, muito grande que a gente relatou durante após a defesa do Kaique França e o título do esporte. O foco era a festa, o foco era a conquista do tricampeonato. Aí acabou sendo manchada pelaquela confusão no final da partida, Zé do Carlos. As brigas só acontecem quando você reage. E houve essa reação. Os membros da comissão técnica do esporte, um dos membros, partiu para cima. E quando ele parte para cima, ele bate realmente num dos atletas do Retrô. E aí houve o revide. Então, o revide, as pessoas olham aquilo ali, né, com os olhos esbugalhados, aí fica uma situação danada. Não, tem que reagir. Você, quando começa a brigar, não adianta você dizer, não, separa, vai aqui. Às vezes o cara vai até para separar, mas não consegue, porque a luta da disputa está muito grande, entendeu? A adrenalina lá em cima, e isso realmente é lamentável que aconteceu por conta de uma figura só, o Carlos Alberto. Ele foi o grande culpado de tudo isso, não tenha dúvida nenhuma. Eu espero que outras coisas iguais não aconteçam de novo, porque nós estamos acostumados a ver ganhando, perdendo ou empatando, mas as pessoas saírem e se cumprimentarem quando termina o jogo.